E aí galera do VEC, beleza? Voltamos aqui com o nosso terceiro vídeo. Tudo certo, Sérgio? Tudo certo, prazer estar aqui de novo, dando continuidade aí a esses 3 vídeos. Na verdade a gente decidiu que serão 4 vídeos, a gente vai esticar mais um vídeo aí para a próxima semana. Isso, exato, porque daí a gente fecha o mês, fecha uma playlist aqui bem legal. E aí no próximo 4º vídeo então a gente fala um pouco a respeito de técnicas de estudo, né? Como é que cai no vestibular, dicas de filme, ou seja, como, digamos, se aventurar melhor, se aprofundar melhor nesses temas. Sim. Né? Rapidinho, o nosso primeiro vídeo aqui, nós apresentamos um pouco a construção, né, a construção histórica do chamado Oriente Médio, né, Sérgio? Falamos a respeito de como o território Oriente Médio não se confunde, é diferente do território árabe, que é diferente do território islâmico. No segundo vídeo, né, a gente falou do surgimento do Estado Islâmico, das suas diferenças, né, em relação ao Al-Qaeda e de como é que esse Estado Islâmico, a partir da Primavera Árabe, ele toma conta dos problemas da Síria, né? Isso, ele invade o norte da Síria. Uma outra coisa importante colocada aqui no nosso segundo vídeo é a ideia da conquista territorial do Estado Islâmico. E uma outra coisa importante, para a gente chegar para o fim do Estado Islâmico, é entender que o Estado Islâmico ele se expande sim territorialmente numa área muito grande. Isso assusta. Entretanto, a gente tem que lembrar que o norte do Iraque e o norte da Síria é um imenso deserto. Então eles ocupam o nada. Podemos pensar em Pequeno Príncipe, no rei do seu manto roxo que governa sobre nada. Mas o Estado Islâmico ele vai avançando territorialmente e o grande impacto do Estado Islâmico, fora a questão territorial avançando para o norte da Síria, é o massacre aos curdos, tá? Ao mesmo tempo que tem esse massacre aos curdos, ele vai abraçar os curdos. E os curdos tornam um ponto de equilíbrio dentro da Síria, que é um assunto que eu acho muito pertinente, a questão da mulher. O exército curdo é um exército de mulheres. E eles barram, as mulheres curdas na Síria barram o avanço do Estado Islâmico. Outra questão importante do Estado Islâmico é essa contradição entre o retrógrado e o moderno. Então tudo tem que ser divulgado, tudo tem que ser filmado, cabeças vão rolar. As cabeças vão rolar se tiver conexão 4G, conexão Wi-Fi, aí sim a cabeça vai rolar. Então é tudo muito divulgado, essa questão é muito importante, até para a imagem. A Al-Qaeda foi muito boazinha, nós precisamos ser violentos, mas é uma violência divulgada, não silenciosa. O que de bom nós fazemos, que é o Estado Islâmico, a gente não divulga. Aquele essencialismo que eu comentei no segundo vídeo, do norte do Iraque, eles não vão divulgar isso. Eles vão divulgar exatamente a imagem da violência. E quando o Estado Islâmico violento começa a atingir alvos fora do mundo árabe, questão da França, ataques na Bélgica, ataques na Alemanha, há uma influência externa na luta contra o Estado Islâmico. Primeiro Estados Unidos e Europa, perfeito? Entra depois a Rússia nesse conflito, uma forma de contenção e garantia ali do Mar Cáspio e do Mar Negro. Então vamos manter nossa influência nessa área aqui, impedir que o Estado Islâmico avance mais aqui ou que o Ocidente meta demais o bedelho na região do Cáucaso, que é uma área problemática também. Feito isso, cria-se ali uma oposição ao Estado Islâmico, sediada na Síria, principalmente, que aproveita da desestabilização, da não necessidade mais do Bashar al-Assad, que o Bashar al-Assad deixa de ser interessante como Estado tampão, como colocado no segundo vídeo, então temos que derrubar o Bashar al-Assad. Iraque, deixa lá, vamos deixar o processo continuando, e o ataque sistemático sobre alvos do Estado Islâmico. Em contrapartida, ao mesmo tempo, a gente vai apoiar a oposição à Síria, ao Assad. Só que a figura do Assad, que estudou na França, que conversava com o presidente francês de educação, Partido Socialista, ele se aproxima da antiga União Soviética e tem laços estreitos agora com Vladimir Putin. Ou seja, a Síria tem um ponto fundamental para a geopolítica russa no século XXI. O que eu faço? Mantenho o Assad no poder. Só que como eu falei, né, a gente vem conversando aqui, aquele racha clássico do islamismo, ele acaba sendo um pouco mais estranho na Síria, que surge o tal dos alauítas. Os alauítas... então peraí, antes de você começar com os alauítas então, porque isso daí é um ponto realmente delicado. Então de alguma forma até agora,
talvez seja importante a gente enfatizar o papel do Conselho de Segurança da ONU, né? Porque nós sabemos que são 5 países, cada qual com poder de veto, e assim como a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, ele exerce uma função, ele é, antes de tudo, político e exerce funções políticas. Isso significa que, apesar de serem 2 órgãos das organizações das Nações Unidas, né, é fato, as nações são unidas, mas são estados, né? Do que a gente está falando aqui? Se no primeiro momento, né, existe o ataque ao Assad, né, por violação dos direitos humanos, uso de arma química e etc., né, ou seja, por não colocar em prática o princípio da distinção, porque num cenário de guerra cabe ao país zelar pela população civil, né, e atacar de fato os seus rivais, ou seja, guerra é guerra, sociedade civil é sociedade civil. Então, se no primeiro momento os países ocidentais eles visam a tirada do Assad, num segundo momento, quando a Rússia então aciona o botão vermelho, né, falar que tem a linha, peraí que a gente precisa tomar conta então de uma questão estratégica muito maior aqui, né, até mesmo porque a gente sabe que o Putin, a gente está vendo isso daí, mas é um tema para outra série, né, ele tem expansões, ele tem vocação imperialista, né, e aí de alguma forma então nesse momento, como você está colocando, parece então que o cenário muda, porque a Rússia visa acabar com o Estado Islâmico. Sim. Os Estados Unidos que queriam tirar o Assad, ou então pelo menos conter a guerra, vê no Assad, né, um ponto de segurança para combater o Estado Islâmico. Né? Então, assim, de alguma forma existe ali um problema em jogo, porque são diferentes vetores se contra-atacando. E nesse cenário tem a condição alauíta da família Assad. Sim, que acaba sendo entendida para nós ocidentais como um ramo do xiismo. A gente entende como um ramo do xiismo. Caso perguntar com o alauíta se ele é xiita, ele não vai falar que ele é xiita, ele vai falar que é alauíta. Então, sendo xiita, vamos ocidentalizar nosso discurso, sendo próximos aos xiitas, os alauítas recebem o apoio do Irã. E há uma mudança na postura do governo americano. Lembrando que sai George W. Bush, o Bush filho, e aparece Barack Obama. E o Obama começa com uma postura multilateral. E lembrando que o combate principal agora não é contra o Assad, é contra o Estado Islâmico. E o Estado Islâmico ele é sunita. Só que é sunita dentro de uma teocracia muito próxima ao wahhabismo. E aí mais uma complicação, que é praticado pelo Catar e praticado também pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita institui uma teocracia, o Catar não institui uma teocracia. Perfeito, lindo, vamos lá. Se eu quero enfraquecer o Estado Islâmico, primeiro eu vou apoiar um povo que tem pretensões territoriais desde a Primeira Guerra, que são os curdos. Então, no norte da Síria e no norte do Iraque, os Estados Unidos armam a população curda. E a aproximação do Obama com o Irã e se afastando da Arábia Saudita, parceiro histórico desde 79. Esse cenário de termos agora uma tríade asiática, Irã, China e a Rússia, apoiando o governo do Assad contra o Estado Islâmico, e o Assad, mesmo estando contra o Estado Islâmico, ele não interessa mais ao Ocidente. Aí fica muito claro que a Europa, os Estados Unidos, no primeiro momento querem derrubar o Bashar al-Assad. A Arábia Saudita olha de fora, porque a Arábia Saudita, sunita, quer exercer o seu poder de influência também na Síria. E para isso a Arábia Saudita tem que tirar o Irã do jogo. Só que um conflito entre Arábia Saudita e Irã, 2 potências no Oriente Médio, não vai ser interessante. Segue a vida. Obama 1, Obama 2, não resolve a guerra do Iraque, não resolve a guerra do Afeganistão, não resolve as distensões na Síria. Nosso querido Donald Trump, presidente agora recém-eleito, ele vai voltar à postura unilateral, com tendências a resgatar a política anterior, contrária do Barack Obama. A famosa doutrina Bush, que a gente já citou aqui. Isso, a Bush. Ele vai retomar a Bush, mas com uma pegada um pouco diferente. Mais agressiva. Muito mais agressiva. Nessa ideia de ser agressivo, ele faz a primeira viagem para o Oriente Médio, que ele vai pôr o pé exatamente na Arábia Saudita. E na Arábia Saudita ele se apresenta ao príncipe herdeiro, e o príncipe herdeiro garante junto a ele uma... Não gostar, pô, o que você está fazendo com o Irã, não é legal o que você está fazendo com o Irã, pô, por que o Obama se aproximou do Irã e virou as costas pra gente, a gente sempre foi parceiro.
E o Trump falou que não, desculpa, o cara estava errado. A Arábia Saudita é meu melhor amigo no Oriente Médio, sempre foi o melhor parceiro dos Estados Unidos. Só que aí voltamos à lógica. O Estado Islâmico é sunita? A Arábia Saudita é sunita. Além do dinheiro do petróleo, não é só suficiente para manter o Estado Islâmico. Então uma parte do financiamento do Estado Islâmico vem de algumas famílias árabes, entre algumas outras sediadas na Arábia Saudita. Aí, outro ponto, nós temos um canal de mídia livre no Oriente Médio, que é a TV Al Jazeera, que é sediada no Catar, que é sunita, que também tem famílias alabitas. Tá? Eu sei, é muito nome, muita informação, vamos com calma. O que o Catar aparece na história agora, gente? O Catar é acusado de financiar o Estado Islâmico. Aí veio um bloqueio do mundo árabe, isso no ano passado, em 17, bloqueando economicamente o Catar. Nada chega ao Catar sem passar pelo território saudita ou pelo mar. Então o Catar está isolado do mundo árabe, com o grande apoio do Egito, da Arábia Saudita, todo mundo ali, o Bahrein, vira as costas pro Catar. Mas por que boicotar o Catar? O Catar e o Irã dividem a maior reserva de gás natural do mundo. E a Al Jazeera é um risco para o Ocidente. Porque a Al Jazeera... Vai acabar o cartão, tá vendo que tá piscando? Tá. Peraí, para no seu porquê da Al Jazeera. Direto ao ponto então, por que o Catar? Bloquear o Catar é mais fácil que bloquear a Arábia Saudita, certo? Então a gente isola o Catar, tira o peso do financiamento do terrorismo vindo da Arábia Saudita e se aproximamos agora da Arábia Saudita. Então a tríade agora está completa. Europa, Estados Unidos e Arábia Saudita, apoiando a queda do Bashar al-Assad na Síria. Em contrapartida, nós temos a tríade asiática já falada, a aliança sino-russa e o Irã nessa disputa pela região da Síria. Então, a guerra síria deixou de ser síria e vira uma guerra de interesses internacionais, ali na questão da Síria e dos gasodutos que vão percorrer toda a área ali do Oriente Médio, principalmente saindo do Bahrein, da Arábia Saudita, ou sai do centro da Ásia Central, antigas repúblicas soviéticas, Irã e Síria. Então ali existe um jogo de interesses energéticos que se materializa num conflito inicialmente lá na Primavera Árabe, que aparece na Síria. Tá? Certo. Então assim, para a gente poder recuperar um pouco o raciocínio, fazer uma rápida revisão aqui, pode-se dizer então que de 2010 até 2015, até meados de 2015, digamos assim, o que existe é um processo de espraiamento e de expansão do chamado Estado Islâmico em direção ao conflito na Síria, certo? Certo. Ou seja, existe a tomada do Estado Islâmico de todo o norte de África, né, em direção ao Oriente Médio. Até esse momento, o conflito sírio não era um conflito internacional, ou então não se encaixava num cenário geopolítico estratégico internacional. Certo. A partir de então, né, a presença do Estado Islâmico muito forte dentro do conflito sírio provoca violação de direitos humanos, utilização de armas químicas, como a gente disse, a confusão entre população civil e população militar, né? E então, a partir desse momento, a presença do Conselho de Segurança, então dos países do Conselho de Segurança da ONU, fazem do conflito sírio um conflito internacional e geopolítico. Sim, acaba se tornando, colocaria até um pouco mais direto. A guerra da Síria vai até a entrada do Estado Islâmico na Síria. Tá. Aí deixa de ser uma guerra síria e passa a ser uma guerra pela Síria. Sim, tá? Ótimo. Nessa ideia da guerra pela Síria, a população síria acaba pagando o preço. E aí a gente volta à questão de direitos humanos. De acordo com a ONU, só pode haver interferência externa se ferir direitos humanos. Aí eu coloco em xeque, em questionamento aqui com vocês, qual é o interesse do Assad em justificar uma interferência internacional na Síria? Tudo bem? Mas os Estados Unidos comprovaram a existência de armas químicas na Síria. A visita da agência de armas químicas aconteceria na segunda-feira, sábado à noite houve o bombardeio dos laboratórios. Não estou aqui falando que não tinha arma química ou que tinha arma química. A questão é entender um pouco a complexidade dessa guerra pela Síria.
Tudo bem? E lembrando que o Estado Islâmico, ele mingua territorialmente. O ideal ainda vive. Tanto que nós tivemos um ataque semana passada, agora no começo da semana, na França. Então, o Estado Islâmico assumiu esse atentado do homem que saiu esfaqueando os outros em Paris. Tudo bem? Beleza. Eu acho que aqui a gente consegue, espero ter conseguido nessas 3 conversas com você por enquanto, chegar a uma explicação um pouco mais clara do que vem a ser o Oriente Médio. Perceba que a coisa é bastante complicada, tanto que a gente vai ter que esticar um 4º vídeo para fazer uma síntese geral. Tudo bem? Fechou? Fechou. Beleza? Beleza. Lembrando que a gente vai deixar aqui também na descrição dos vídeos, né, como sempre, links, referências, filmes, entrevistas, como a gente sempre faz, para vocês se debruçarem mais a respeito desse tema, né, Sérgio? Porque assim, é um tema que exige algum nível de repertório, né? Não vai ser. Assim, a gente não consegue em 3 vídeos, basicamente, explicar tudo da maneira mais didática possível. Não tem como. O estudante, vocês, né, assim, requer uma aproximação inicial, algum repertório inicial. Mas, de alguma forma, o nosso esforço foi nessa direção. Eu espero ter conseguido atingir o máximo do esclarecimento sobre a situação síria. E lembrando que ainda continua. Então beleza. Calma aí que na semana que vem a gente volta e arremata então, né, com mais dicas de estudo esse tema. E Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Beleza? Beleza.